Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Muito boa tarde aos ouvintes da CBN Cascavel, aqueles que nos acompanham também pelo Spotify, pelo YouTube. Hoje estou aqui substituindo o professor Alexandre Barbosa, que está em Paris acompanhando uma reunião, um encontro da OCDE, representando não só o nosso estado do Paraná, mas o nosso programa de mestrado. E daqui a pouco a gente está aguardando a chegada do professor Alfredo Copete. Mas é com muita alegria que nós hoje temos um convidado muito especial aqui, que é o Marco Felipe Torres Castelo. Ele é um promotor de justiça aqui em Cascavel, é aluno do mestrado em Direito aqui também, da Univel. E ele vai tratar conosco hoje sobre um assunto muito significativo para a nossa realidade, que é a noção das provas digitais, né? Porque todos nós estamos, de uma maneira ou de outra, vinculados àquilo que a tecnologia nos oferece, mas aquilo que também nós temos enquanto documentação digital, né? Nossa vida, em boa parte dela, é também formada por informações digitais. Então, muito bem-vindo, Marco. A gente queria saber de ti aí como é que você tem visto essa situação e essa noção de provas digitais e como é que a gente pode utilizar isso de uma maneira mais produtiva e eficaz para aqueles que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, a satisfação imensa estar aqui com o senhor, com esse convite muito me honrou. Esse é um tema muito caro para nós do Ministério Público, né? Sou promotor de justiça, mas para toda a comunidade jurídica, tema que faz parte da minha pesquisa do mestrado. A gente trata na matéria, inclusive, que o senhor ministra ali para a gente no mestrado. E as provas digitais hoje estão no cerne da nossa discussão jurídica. Hoje em dia a gente não pode negar a influência do mundo digital, né? A gente está no ambiente digital, tudo que a gente vive é digital, conversa no WhatsApp, faz encomenda no WhatsApp, briga no WhatsApp, né? Então é uma situação, como a vida nossa está no ambiente digital, existe no Instagram, existe no Facebook, existe no WhatsApp, não tem como a gente não trazer esses eventos da vida que estão ocorrendo no ambiente digital para o mundo do direito, para o mundo jurídico. Sejam elas relações comerciais, daí vai lá no aspecto civil, sejam elas relações que podem desbordar para o aspecto criminal, que daí traz mais a nossa pesquisa aqui, tudo que a gente está desenvolvendo. Então é muito importante a gente ter esse conceito para que as pessoas saibam como lidar na vida pessoal e como isso pode influenciar juridicamente ela em eventual processo judicial, processo criminal, processo civil. Então é por isso que as provas digitais são tão importantes hoje para a gente discutir, para a sociedade saber o que é. E Marco, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, uma contratação que a gente faça pela internet, isso tudo é um meio digital que se usa. Isso tem valor jurídico para algumas coisas ou para alguns aspectos? Pois é, professor. Hoje a gente tem o e-commerce, né? A gente celebra contratos digitais o dia inteiro, né? Na internet. Eu creio que essa evolução, esse crescimento do comércio digital leva as pessoas a deixarem de adquirir diversos produtos no ambiente físico ali. As lojas digitais crescem. Temos exemplos, né, mundiais como a Amazon, tantos outros, né, Mercado Livre, tantos outros aí que são cases que a gente pode trazer e tem validade jurídica, né? A gente vai lá, contrata, paga, se deixa de pagar, já num aspecto aqui, né, do ambiente corporativo, celebrados contratos, atas notariais no ambiente dos cartórios, né, registradores, hoje os tabelionatos de notas, cartórios de registro. Hoje você compra um imóvel, adquire um imóvel, estando nos Estados Unidos, estando fora do país, você consegue assinar um contrato, uma escritura pública. Então, hoje é a nossa realidade, né? Talvez o fim do papel. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma transação que eu ajustei no e-mail,
Essa transação ela pode significar um instrumento com valor jurídico, não é? Um valor jurídico. Agora, uma coisa é reconhecer essa noção de um ajuste bilateral que se deu. Uhum. Agora, outra coisa, né, Marco, é diferente, é tratar de como que eu provo isso, né? Uhum. Como é que eu documento isso? Porque quando a gente fala em papel, é fácil você levar o papel, você tem o papel. Mas o fato dele estar num ambiente virtual, num ambiente digital, ele também demanda uma outra perspectiva com relação a você conseguir provar ou não a existência daquele fato, ou daquele negócio jurídico, por assim dizer, né? Pois é, professor. E esse é um problemão que a gente vai ter que resolver. A gente sabe que hoje em dia a gente está na era da inteligência artificial. Então, tudo que acontece é inteligência artificial. Como que eu vou garantir que aquele e-mail foi realmente aquela pessoa que escreveu? Como que eu vou garantir que o conteúdo daquele e-mail, ou até um vídeo, né? Hoje pode pegar a nossa imagem aqui e a inteligência artificial faz um vídeo com a nossa voz, com a nossa imagem, dizendo certas coisas, seja anuindo a um contrato, ou seja, dizendo palavras caluniosas, difamatórias, que pode desbordar ali para o aspecto criminal. E é por isso que a gente tem que... importância o termo jurídico é cadeia de custódia, para a gente certificar que aquela prova, aquele documento digital, não deixa de ser um documento, foi de fato produzido por aquela pessoa. Foi de fato ele tem aquele conteúdo, ele não foi alterado. E para isso a gente tem que ter mecanismos jurídicos para certificar a realidade, a veracidade daquela prova que foi produzida, daquele elemento, né? E-mail, conversa de WhatsApp e etc. E hoje a gente está num limbo normativo, inclusive tem discussão já no Supremo Tribunal Federal sobre omissão do Congresso Nacional para tratar desses temas, né, dessas tecnologias, seja na investigação, seja na produção de provas. E tem algumas decisões, inclusive de alguns tribunais, até que dizem, né, Marco, que se você não preservar uma cadeia de custódia, ele não vai ter valor jurídico para fins de prova no processo, não é mesmo? Pois é. E aí a gente tem... Agora estão sendo criadas algumas ferramentas, alguns mecanismos. Temos algumas plataformas digitais que oferecem esse serviço. Temos a possibilidade de formalizar uma ata notarial, né, nos cartórios, nos tabelionatos. Mas alguns tribunais falam, olha, você não me garantiu aqui que de fato aquela prova foi produzida por aquele sujeito e tem aquele conteúdo. A gente tem ali a cadeia de custódia, para ser mais simplório, ela integra procedimentos que garantem que de fato aquele documento foi assim produzido, foi assim recolhido e não foi manipulado, né? Porque daí ele vai ficar armazenado, seja no ambiente virtual, de processo eletrônico, né? Vai lá, fica lá no ambiente virtual do tribunal. Então, como que vai chegar ele para a defesa ou para outra parte e dizer, olha, eu não conheço esse documento. Para isso tem que ter verificações. E aí vem termos que o jurídico não está acostumado, né? Código hash. A gente pode tratar de tecnologias como a blockchain, né? Que a blockchain, inclusive, é utilizada para as criptomoedas, como autenticação, né? Uhum. Porque ela permite uma autenticidade e uma inviolabilidade, né? Exato. E qual é a diferença entre o código-fonte, entre a cadeia de custódia e o código-fonte? Que, por exemplo, quando a gente manda e recebe um e-mail, tem um código-fonte gerado dentro dos provedores de mensagens, né? Qual que é a diferença entre o código-fonte e a cadeia de custódia? A cadeia de custódia, na verdade, ela vai integrar vários procedimentos, né? Seja a coleta ou reconhecimento do vestígio ali, a gente vai falar vestígio, né? Já a cadeia de custódia aplicável ao processo penal, então, mas o vestígio ali que foi produzido, que indica a prática, a materialidade de um crime, a existência de um crime, a cadeia de custódia, então, ela vai se preocupar com a identificação, o recolhimento, o armazenamento, o processamento, até que chegue ao juiz, né? Chega ao juiz, ao Ministério Público, à defesa, para que ela analise aquela prova de uma forma a garantir a sua integridade desde o começo. Ela está aqui, lá no final do processo, ela está do mesmo modo em que ela foi concebida, foi recolhida e armazenada. Isso não quer dizer, todavia, que até o momento do recebimento ela não possa
ter sido manipulada. E aí a gente vai precisar de mecanismos para verificar nesse momento do recebimento essa autenticidade, né? Então, é um problema bastante complexo que está chegando. O código hash, o código fonte ali, ele vai identificar quem que foi o usuário que fez, que dia que fez, qual que é o conteúdo daquela mensagem, e que ela foi manipulada no dia tal hora, e não foi mais manipulada, né? Então, o código-fonte é muito importante, e há decisões, inclusive, teve decisão do STJ, e uma decisão aqui, como o senhor falou, né? Uma decisão aqui, outra ali, que trata do tema, en passant, decisão do STJ que já falou, ó, eu preciso ter a cópia bit a bit, que é a unidade a unidade do arquivo digital, e a verificação do código hash. Toda vez que alguém for manipular, eu tenho que descrever o código hash para falar, ó, o arquivo foi aberto, não foi manipulado, foi mantida o seu conteúdo. Mais ou menos como se faz com uma arma do crime, por exemplo. Toda vez que ela for ser manipulada, as provas materiais que a gente tem, né? A prova digital está no ambiente virtual, no ambiente digital. Chegou o professor Alfredo. Bem-vindo, professor Alfredo. Meu orientador. Bem-vindo. Marco, quando a gente fala, por exemplo, da ata notarial, que é uma providência do tabelião de notas, onde ele atesta um determinado fato. Na ata notarial, ela em si, ela traz a preservação da cadeia de custódia ou não? É uma outra prova que a gente está tratando daí. A ata notarial, ela não necessariamente preserva a cadeia de custódia. Ela vai comprovar a existência daquela informação no ambiente digital. Vamos supor que alguém faça uma publicação lá no Facebook falando alguma coisa sobre mim. Não sei, você fez uma harmonização facial que não deu certo, né? Ficou ruim sua harmonização facial, né? Aí eu falo, eu quero processar essa pessoa. O que eu faço? Eu vou lá no tabelião, no cartório e falo, olha, tem o Facebook na página do fulano de tal, o professor Paulo falou que minha harmonização facial ficou horrível. Eu quero processá-lo, tá me difamando. Vou lá e peço pro tabelião, ele vai entrar e falar, realmente no dia tal aqui, entrei na página do Paulo Pegoraro e de fato ele falou, olha, Marco, a harmonização facial do Marco ficou horrorosa, não ficou boa, né? Então aí ele vai certificar que existia aquele elemento no momento que eu fui levar a ele, mas nada impede que eu tenha criado uma página falsa, né, dizendo que eu sou o professor Pegoraro. Aí vai desbordar para outros campos aqui, né, mas é diferente da cadeia de custódia. Ele vai simplesmente certificar a existência de um fato no ambiente virtual. Professor Alfredo, bem-vindo. Estamos aqui a tratar das provas digitais. Paulo Pegoraro. A importância disso. Obrigado, Marco, por ter aceito o nosso convite, né? Peguei trânsito na vinda de Foz para Cascavel, cheguei um pouco atrasado, mas sei que, né, o Paulo Pegoraro, já substituindo o Alexandre Barbosa, nosso querido amigo Alexandre Barbosa, faz sempre as vezes muito bem feitas. Esse tema do Marco, né, o Marco possivelmente já falaram que é o tema da dissertação, né, o Marcos também interessa por conta do Ministério Público, né, que o Marco é membro do Ministério Público, mas interessa mais ainda porque o mundo tecnologizou, né? Então a nossa vida começou a se tornar mais tecnológica, o direito começou a se tornar tecnológico, né? Hoje nós estamos diante de inúmeras interfaces tecnológicas em relação ao direito. E claro, né, o processo se tecnologizou, a prova também. Né? E com essa tecnologização, claro que cuidados devem existir, né? E o Estado, né, a esfera pública tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com as provas, né? Sobretudo no âmbito dessa estrutura da tecnologia, né? Então, provas digitais, ela vem, digamos assim, ao encontro do que está ocorrendo, né? Possivelmente já tenham falado das cadeias de custódia de blockchain, etc. Isso é fundamental. Agora eu peguei na parte das atas notariais. Eu acredito que isso vai entrar em desuso, Paulo Pegoraro. Porque nos processos, inclusive acho que há uma normativa do CNJ, uma decisão deles, dizendo que é melhor, eles preferem estabelecer o blockchain nas provas, né?
no caso, por exemplo, de um documento, etc., do que a própria ata notarial. Quer dizer o quê? Que a ata notarial tem a possibilidade de ser, tem, digamos, possível ser alterada em relação à cadeia blockchain, que é incorruptível, digamos assim. Então, acho que a tecnologia nesse ponto vem para ajudar. Mas, claro, com o controle legislativo, que é fundamental, né, para cuidar de onde que vem isso. Hoje, por exemplo, nós estamos diante de, não sei se vocês estão acompanhando, mas voltou o estelionato com força total, né? Na internet, algo assim, e é incontrolável, né? E assim, e processualmente precisa de representação. Então é algo assim que, né? Organizações criminosas bastante complexas usando isso aí, usando a internet, né? Mas, Marco, assim, de uma maneira bem prática, um print screen da tela do WhatsApp tem valor jurídico ou não tem? A princípio tem, né? Ela pode ser um indício de prova. E existe uma discussão muito grande. Hoje, quem trabalhar em violência doméstica, né? Quem atua na área de violência doméstica tem um contato com isso todos os dias, né? Hoje em dia a gente fala do crime de homicídio. O homicídio tem o corpo ali, tem a arma. Mas você pode... Hoje você resolve todos os crimes com conversa de WhatsApp, interceptação telefônica, que já é uma prova imaterial, né? Conversa, tudo. E há discussão sobre isso. Como que eu vou garantir que aquele print, de fato, não foi adulterado? Se eu negar a autoria, por exemplo, da mensagem? Não falei isso. Foi ela que manipulou. Ou esse número não é E meu. hoje é plenamente possível manipular a conversa de WhatsApp. Trocar tantos nomes como as fotos. Como as fotos. Tudo. O número, indicar um número. Tem sites na internet que fazem isso de graça. E para isso a cadeia de custódia é fundamental. Né? Porque condenar um inocente é mais problemático do que absolver um culpado. Pois é. E a gente vai ter que avançar nisso, a gente precisa avançar nisso, para que a gente possa ter mais segurança no nosso processo judicial. Seja na parte de investigação criminal, seja na parte civil. Pra gente ter um pouquinho mais de segurança jurídica. Tá certo que segurança jurídica no Brasil é um termo um pouco fluido demais, né? Utópico. Mas a gente precisa ter um pouquinho de garantia para que a gente possa ter segurança nas nossas relações sociais, nossas relações comuns, né? Do dia a dia. Eu não sei qual vai ser a consequência de uma atitude minha, porque eu não sei o que eu preciso fazer. E você falava de uma deficiência regulatória disso. Falta normativa para isso, para a gente tratar da cadeia de custódia, para preservar a prova digital? Então, professor, na minha visão, a princípio, né, na minha humilde visão, a gente precisa sim de uma regulamentação. Para mim, a deficiência de regulamentação a respeito da cadeia de custódia das provas digitais. Fala-se muito do procedimento operacional padrão, que é o POP, da Polícia Federal, que eles têm lá uma regra, um regramento, inclusive a Polícia Civil do Paraná, que provocou esse regramento relacionado às provas digitais, mas é um regramento interno da Polícia Federal, né? Não tem densidade normativa, obrigatoriedade. Eu mesmo nunca vi num processo judicial o juiz analisar, olha, vamos ver se respeitou o POP da Polícia Federal. Eu nunca vi. De fato, ali pode ser que se garanta a fiabilidade da prova, a veracidade, a confiabilidade da prova, com o respeito àquele procedimento. Mas nós não temos a obrigação de respeitar aquele procedimento. Hoje em dia está muito jogado, né? E o Brasil já é signatário, tem a Convenção de Budapeste, que exige essa regulamentação para as provas digitais. As provas invasivas de investigação tecnológica, que eles chamam. O termo, a sigla usada é TIES, né? TIE. TIES no plural. Então, necessita disso. O Brasil é signatário dessa Convenção de Budapeste e ainda não tem. Há discussão na DPF 1143, né, que o professor Alfredo até, numa das nossas orientações, citou a necessidade de a gente se aprofundar, uma DPF bastante importante que está ocorrendo no STF, que trata
dos softwares espiões, esses meios invasivos, né? Hoje posso instalar, eu estou investigando, a polícia está investigando, é utilizado o software espião. Aquele israelense que foi comprado lá Pegasus, pela BIM? Por exemplo, né? Isso, por exemplo. É porque há uma dissonância entre a intimidade e toda a proteção que a relação privada estabelece, né, entre privados, e a esfera pública podendo, né, intervir assim dentro da estrutura, né, íntima de cada um, né, usando a tecnologia para espionar as pessoas, né? Isso me parece que é o grande problema também, né? Porque como é que você vai admitir que o Estado possa, por interesse qualquer, inclusive que eles vão dizer que é interesse público, né, invadir a sua privacidade, né, sem uma devida, obviamente, autorização judicial, etc. Então, esses softwares espiões praticamente fazem isso, né? Eles invadem a vida, né, a tecnologia das pessoas em carne e osso. E outra, sem regulamentação. Se fala na possibilidade de se utilizar a lei da interceptação telefônica, os requisitos da interceptação telefônica com esses softwares espiões, que de fato ele está ao vivo e a cores, está ali colhendo seus dados, né, no momento, de forma real, ali, em tempo real. Mas é importante porque tem as suas peculiaridades a gente ter uma regulamentação. E isso que se discute nessa DPF 1143, né? É um tema muito palpitante. A gente está no ambiente aqui, né? A gente discute no mestrado, interessantíssimo, da vigilância digital total. Seja na vigilância no ambiente do comércio, será que nossas escolhas são essas? Né? No ambiente do comércio, a gente escolhe de fato com autonomia, a gente escolhe livremente o que a gente vai comprar, o que a gente vai adquirir. E aí, uma autonomia guiada, vamos dizer assim. Né? O tempo todo ali estímulo para te dar vontade, para te dar, né, interesse em alguma coisa. E aí no ambiente do crime, no aspecto criminal, essa investigação desregrada ou, assim, vamos dizer, sem uma regulamentação específica, pode gerar o que o STJ chama de phishing expedition, né? Ou uma busca exploratória. Eu vou ficar ali monitorando o Paulo até ele cometer um deslize. Não sei nem por que eu estou investigando ele. Óbvio que não estou dizendo que todas as investigações são assim, mas corre-se o risco, se a gente não tiver uma regulamentação ou de como isso vai ser implementado, disso começar a acontecer. É a limitação do poder, né? Como o Alfredo falou, o Estado detém o poder, a gente precisa colocar limites, regras para que isso seja feito de forma a garantir tanto para a persecução penal, para polícia, Ministério Público, para o Judiciário aplicar, quanto para a defesa. Para as defesas terem a possibilidade de saber o porquê e se aquilo foi feito de forma devida. Isso é democracia, a né? prova Estado tem que de ter direito. legitimidade e credibilidade, né? Isso é fundamental, senão não é prova, no fim das contas, né? Agora, e eu estava pensando agora que o Marco estava falando sobre, né, as induções, né, da tecnologia na nossa vida. E tem uma que me parece impressionante, né, que é uma marca de cosméticos, né, que dá parabéns, manda um e-mail parabenizando a mulher que está grávida antes mesmo dela saber o resultado do teste de gravidez. E aí, né, parece... É o caso Target, o dos Target, Estados Unidos. Target, né? É o Minority Report, né? Tipo, o crime acontece... Antecipe seu próprio crime. Tanto que eles chamam pré-cogs, né? Os seres que antecipam o resultado no Minority Report. Né? Então, assim, é impressionante porque... E como eles descobriram? Porque as mulheres, quando estão grávidas, muda a percepção do odor e elas vão atrás de cremes cuja característica é X. E quando a indústria percebe essa linha de cosméticos, percebe essa mudança de rumos da pesquisa pessoal na internet, ela estabelece o critério de que essas pessoas, as mulheres, estão grávidas. E parece que 90 e tantos % é verdade. É uma coisa impressionante, né? Antes da própria pessoa saber que está grávida. E antes da própria pessoa saber que está grávida. Só pelos hábitos. E aí vai surgir ali uma sugestão de aquisição de um produto e ela vai comprar. Porque ela queria, foi. Mas também porque já sabiam como ela agiria agiria se não estivesse. Então,
como ela mudou o comportamento e para aquela linha específica, logo a percepção é de que ela está grávida. E daí ele muda de uma análise preditiva para uma análise prescritiva. Ele acaba usando isso para induzir. Para induzir, claro. É impressionante, mas é assim. Tem várias utilizações importantíssimas, né, desse ambiente digital, seja para a gente fazer análise preditiva da segurança pública, claro, e etc. Bom, meus caros, foi muito bom ouvir hoje o Marco aqui, ainda bem que trouxemos e contamos com o professor Alfredo também. Um abraço também ao nosso professor Alexandre, que está em Paris, na reunião da OCDE. A OCDE está lá representando o mestrado da Univel e a Procuradoria do Estado, da qual ele também faz parte. Né? Um orgulho para a gente, né? Exato. Bom, Marcos, muito obrigado pela presença, né? Esse tema é instigante, acho que vamos ter mais discussões sobre isso, né, Paulo? Querendo ou não, a gente sempre entra nessa linha tecnológica aí, que é o tema do disrupt, né? Porque, querendo ou não, é algo disruptivo. Mas, infelizmente, não temos tempo para mais nada. E semana que vem, mais um Disrupt às 16h30 aqui na CDN Cascavel. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigado pela honra de participar aqui com vocês. É sempre muito enriquecedor estar na presença do professor Paulo, do professor Alfredo. Uma satisfação falar com todos vocês. Obrigado. E também estamos no o Disrupt está no Spotify e no YouTube. Chique, hein? Obrigado. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.